Gênesis capítulo 12, vamos meditar na palavra do Senhor esta noite. Queremos agradecer aqui a presença do nosso amado irmão Juarez, viu? Seja bem-vindo, tá certo? Que o Senhor fique à vontade nesta casa e que Deus possa falar com o Senhor, assim como tem falado conosco todos esses dias. Gênesis capítulo 12, no comecinho aí da sua Bíblia, vamos meditar um pouquinho aqui, estudar um pouquinho sobre o caráter e a vida de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, tá certo? Quantos acharam? Amém? Diz assim a partir do versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém, meus amados irmãos? Pai, lemos aqui a tua palavra, meu Pai, e sabemos que ela é vida para nossas vidas, e que o Senhor venha nos doutrinar esta noite, venha falar ao nosso coração, e que nós possamos, meu Pai, sermos instruídos pelo Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar a cada coração, que o teu Santo Espírito venha, ó Senhor, trazer uma mensagem, uma revelação para nossas vidas, meu Deus. Senhor, eu não tenho pretensão, meu Deus, de pelo meu conhecimento passar alguma coisa para meus irmãos, mas eu estou dependente de Ti, Senhor, e estou dependente da Tua misericórdia, meu Deus, dependente, meu Deus, da unção do Teu Santo Espírito. Por isso vem falar conosco, meu Deus, esta noite, em o nome santo de Jesus. Querido, nós vimos aqui, esse texto que nós lemos, o chamado de Abraão. Na época ainda era Abrão, né? Deus chega para ele e diz assim: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Nós não sabemos qual foi o critério que Deus usou para escolher Abraão, né? Porque ele poderia ter chamado Noé, que era um homem justo, pregoeiro da justiça, para esta missão de fazer uma grande nação. Poderia ter chamado Enoque, né, que foi transladado, Deus o chamou porque era um homem que andava com Deus, conversava com Deus, mas ele escolheu a Abraão. Nós não sabemos os critérios. E escolheu Abraão para uma grande missão. Ele resgatou Abraão para fazer um projeto grandiosíssimo, que era fazer uma nação. Você imagina? Que privilégio, tirar um homem e dizer assim: eu vou fazer uma nação de ti, né? Fazer milhares e milhares vão ser gerados de ti. E ele chamou a Abraão e disse assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E tem mais, Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, que era uma terra, queridos, que na época era uma terra farta, na Mesopotâmia, né? E ela era referencial.
E ele tirou ele do meio dessa terra, do meio da sua parentela, e disse que iria fazer uma grande nação dele. E Ur dos caldeus tinha algo a mais. Ela era na época, ela era uma divulgadora da cultura pagã. Além de ser Ur dos caldeus, ser forte economicamente, as pessoas que viviam naquela cidade eram bem de posses, ela também era uma propagadora da cultura pagã, né? Ela era uma sede da idolatria e de cultuava os deuses estranhos. E o pai de Abraão, juntamente com Abraão, também faziam parte dessa cultura. Mas Deus foi lá e disse assim: ei, vem cá, eu tenho um projeto para a tua vida. Eu vou querer que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Deus não disse para onde ele ia. Disse: eu vou te levar, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não disse a direção, não disse para onde era. E Abraão foi, né? Aqui na mensagem que nós lemos, nós podemos ver no versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora vejam bem, no versículo 5. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, ou seja, todas as suas riquezas que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Abraão, em Harã, ele tinha adquirido muitas e muitas riquezas. Ele se estabeleceu em Harã, e ali ele enricou grandemente, né? E Deus ainda acrescentou mais e mais criados, mais e mais vidas para ele cuidar, além das suas riquezas de posse. Agora vejam bem, ele não parou naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não parou no projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele poderia ter dito assim: não, eu estou rico, eu sei que Deus me abençoou, que muitas pessoas acham, e se prega muito nas televisões hoje, infelizmente, que acham que a pessoa só tem Deus se for rica. É só os testemunhos que a gente vê nas televisões, né? Não, é porque eu tenho um carro, lógico, Deus abençoa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas isso não é sinal absolutamente de que Deus está com aquela vida, a riqueza, não. Mas aqui no caso de Abraão, Deus o abençoou grandemente, com muitas riquezas. Mas ele não parou ali, não se estabeleceu. Ele disse: não, Deus tem um chamado para a minha vida. Deus tem um projeto para a minha vida. Eu não posso parar. E ele pegou tudo que ele tinha e continuou marchando para Canaã. Ele poderia dizer assim: não, eu já tenho tudo que eu quero. Eu acho que o projeto de Deus é eu ficar aqui mesmo, que eu estou sendo abençoado aqui nessa terra. Eu estou enricando aqui nessa terra. Mas não, ele pegou tudo que ele tinha e disse: Deus tem um chamado para a minha vida. Eu tenho que continuar andando. Eu tenho que ir para Canaã. Tá certo, queridos? O coração dele não se ficou fixado nas riquezas. O coração dele não ficou fixado naquela terra. Agora volto ao ponto do início deste culto, desta noite. Nós não podemos, queridos, parar a nossa caminhada por muitas coisas que nos cercam, né? Não é por causa de riqueza que eu vou deixar que o projeto de Deus pare na minha vida. Não é por causa de dificuldade que eu vou deixar que o projeto de Deus pare na minha vida. Não. Eu tenho que continuar andando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que continuar avançando para Canaã. Quantos querem chegar aqui na Canaã celestial? Amém? Tem uma Canaã aí maravilhosa nos esperando, queridos. E se nós formos nos embaraçar com as coisas dessa vida, nós vamos ficar para trás. Porque Deus, Ele tem muito o que realizar nas nossas vidas, sabe, queridos? Tem muito o que fazer em nossas vidas. Mas para isso, queridos, nós temos que ter a disposição de mudar. Foi o que aconteceu com Abraão. Eu estou chamando Abraão, porque já era Abraão ainda nessa época, né? Mas Abraão, ele teve a disposição de mudar. Vejam bem, eu quero que você marque aí essa parte, tá certo? E você abra lá em Josué, capítulo 24.
Vamos ver quem era Abraão antes do chamado de Deus. Josué, tá certo? Capítulo 24. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui minha Bíblia. Josué, capítulo 24. Josué não, queridos. É? Deixa eu ver aqui, peraí. É Josué mesmo. Eu olhei aqui e vi. Josué 24, capítulo 2. Versículo 2. Vou esperar mais um pouco, ainda estou vendo algumas páginas de Bíblia sendo movidas. Amém? Então vamos ler o versículo 2. Olha só quem era Abrão antes do chamado de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio: antigamente habitaram vossos pais, Tera, que era pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ou seja, Abraão e o seu pai Tera e o seu primo Naor eram uma família que vivia adorando outros deuses e não o Deus Santo de Israel, né? Ele vivia na idolatria. Então, ele teve a disposição de mudar, né? Ele teve que ter mudanças profundas na sua vida. Aquilo que era enraizado nele, naquilo que ele vivia naquela terra, em Ur dos Caldeus, ele teve que ter disposição para mudar, para que Deus pudesse usá-lo. O que está faltando hoje, infelizmente, no povo de Deus, é esta disposição de estar na dependência de Deus. É a disposição de deixar Deus trabalhar e moldar. Quando Deus tirou ele do Ur dos Caldeus, é porque queria fazer uma separação, tirar ele do meio daquele povo, para que ele fosse remodelado, né? Fosse modelado novamente. Então Deus queria uma separação. E nós, quando somos chamados por Deus, nós somos chamados para a santificação. E o que é o processo de santificação? Santificação, queridos, é separação. É separarmos daquilo que não agrada a Deus. É buscarmos ter uma vida voltada para Deus. Foi assim que Abraão foi chamado. Foi assim que Abraão foi tirado do meio daquela terra para ser trabalhado, para ser separado, para ser santificado, para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque ele e a sua família viviam adorando outros deuses. Mas nosso Deus, ele é exclusivo, né? Lá em Isaías 48, versículo 2, se não me falha a memória, diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, e a minha glória não darei a louvores à imagem de esculturas. Então ele quer exclusividade nossa. E quando Deus chamou a Abraão, ele disse assim: vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele exigiu que Abraão desse passos de fé. Deus não fez um mapa, né? Deus não fez um trajeto onde Abraão iria. Ele teve que estar na dependência de Deus. Ele foi ouvindo a voz de Deus e Deus foi guiando ele. E é assim que nós devemos andar, meus queridos. Se nós queremos ser uns crentes sinceros na presença de Deus, nós temos que andar sendo guiados por Deus, pela palavra de Deus, pela voz de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, se Ele nos chamou para uma boa obra, Ele vai nos guiar e vai nos levar até aonde Ele quer nos levar. Mas para isso, nós temos que nos separar. Mas para isso, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Porque se Deus falar conosco, se Deus nos mandar, nos guiar, e nós fazermos o que nós estamos ouvindo, nós vamos ficar no meio da jornada. Vamos ficar no meio da jornada. Mas Abraão, como todos os homens de Deus, tinha falhas também. O texto que nós lemos disse o quê? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, não foi isso? Mas o que foi que Abraão fez? Ele foi parcial. O que é ser parcial? Ele disse assim: não, mas eu vou levar o meu sobrinho querido, vou levar o meu pai,
né? Ou seja, ele saiu e quis levar a sua parentela. Ele não deu ouvido a 100% à voz de Deus. E ele levou Ló. E ele levou o seu pai, né? Agora isso trouxe muitos desgastes para a vida de Abraão. Quando nós não damos ouvido à voz de Deus, queridos, nós temos muitos prejuízos nas nossas vidas, sabe, queridos? O primeiro prejuízo que Abraão teve foi na parte espiritual, né? Ele levou Ló, levou o seu pai. Então, queridos, ele confrontou a ordem divina, né? Ele não quis cortar os laços familiares. Ele não quis se separar da sua família. Ele enfrentou a Deus. Ele rejeitou a palavra de Deus aqui nesse momento. Quantas vezes Deus tem falado conosco que a gente quer ir por outro caminho, né? Às vezes a gente sente no nosso coração, Deus está falando no nosso coração assim: não faça isso, meu filho. Não é desta maneira, meu filho. Não é desta maneira, minha filha. Mas a gente quer, não, meu Senhor, mas eu vou resolver assim mesmo. Quantas vezes, né? Você já deve ter sentido isso. Você vai fazer uma coisa e você sente que não é para fazer. Você sente aquele toque, não é para fazer aquilo. Mas assim mesmo você quer fazer. E acaba nas consequências erradas. Por quê? Porque não ouviu aquela voz de Deus no seu coração. Ele também, querido, teve desgastes afetivos. Sabe por quê? Porque ele saiu com seu primo Ló. E Ló começou a também ter muitas riquezas. As riquezas da época o que era? Era ovelhas, era gado, era empregados. E Ló também começou a crescer muito com Abraão. E chegou uma época que tanto Ló como Abraão tinham tantos pastores e tanto gado, que os pastores deles começaram a contender um com o outro. Uns queriam a campina para alimentar o rebanho, e o outro também queria a mesma campina. Aí começaram a disputar, começaram a brigar entre si. Aí Abraão sentou com Ló e tiveram que tomar uma decisão. Olha, não dá mais para a gente ir junto não. O nosso povo está começando a se estranhar, está começando a brigar. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Então, ele teve um desgaste afetivo com a sua família. Por quê? Porque não deu ouvido à voz do Senhor. Mas ele também, queridos, teve desgaste econômico. Porque quando ele se separou, né, Ló procurou a campina mais verde, apesar que era perto de Sodoma, que era mais próximo do mundo, né? Mas ele, Abraão, teve que também se virar junto com seus pastores para buscar alimentação para seu rebanho. Então, quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, a gente tem muitos prejuízos, queridos. A gente tem muitas lutas no caminho, porque não demos ouvido à voz de Deus. Se nós dermos ouvido à voz de Deus, queridos, se nós ficarmos firmes naquilo que Deus tem para nossas vidas, sabe, todas essas coisas que Deus tem nos alertado e tem falado conosco, se a gente der ouvido a tudo isso, nós fugiremos de coisas que podem vir sobre as nossas vidas desnecessariamente. O problema é que hoje não se para mais para ouvir a voz de Deus. É como eu falei no início do culto, é tantas coisas que são prioridade na vida do crente, que parece que a voz de Deus está ficando sem nenhuma prioridade. E nós não podemos viver desse jeito. Nós temos que ser crentes Abraão, sermos guiados pela voz de Deus. Temos que ser guiados pela voz de Deus. Eu gosto sempre de falar isso, querido, porque são exemplos para a minha vida. Quando a gente se lembra dos homens do passado, né? Dos grandes homens que deixaram seus nomes na história, que andaram com Deus. A gente vê a vida daqueles homens, a gente fica perguntando, por que se não se faz mais crentes assim? Homens que se acordavam 4 horas da manhã para ler a Bíblia, para orar, iam até 6 horas para começar a sua rotina, 2 horas antes com Deus, para poder começar a sua rotina do dia a dia. Diariamente, né? Hoje nós temos 3 cultos por semana, 1h30, e se vê os obstáculos
São tantas prioridades. E esses homens, queridos, eles abalaram o mundo. Eles abalaram o mundo. Charles Finney, ele andava, as pessoas começavam a chorar quando ele chegava perto. De tamanha era a unção que Deus derramava na sua vida daquele homem. Um dia ele foi visitar uma fábrica e começou a passar, as pessoas começaram a se ajoelhar chorando. Por quê? Intimidade com Deus. Ouvir a voz de Deus. Deixar Deus lhe guiar. Sabe? O Deus é o mesmo. Nosso Deus é imutável. Ele não muda jamais. São as gerações e as pessoas e as vidas que vão mudando de geração para geração. Eu creio que daqui a algumas gerações, queridos, o negócio vai se estreitar mais. Porque a Bíblia já nos alerta o quê? Que no final, nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar. E eu não quero estar nessa multidão de muitos. Eu quero que o meu amor continue ali como labareda de fogo. A Bíblia está advertindo, né? E nós temos que ter esse cuidado, queridos, de não deixar que essa chama venha a se apagar dentro de nós. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, não é Deus que se distancia de nós, somos nós que optamos por nos distanciar dele. Ele continua ali nos amando, ele continua ali com seus planos, ele continua ali nos guardando, mas nós que muitas vezes nos distanciamos dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão saiu da sua terra, enriqueceu em Harã, continuou marchando e chegou em Canaã. Agora vejam só, de Harã até Canaã foram muitos anos. E nesse trajeto todinho, Deus não falou mais com Abraão. Não falou no sentido de, aliás, não apareceu para ele. Agora quando ele chega em Canaã, você vai abrir sua Bíblia aí no versículo, vejam bem aqui, ó. Capítulo 12, versículo 7. Versículo 7, olha. Ele chega a Canaã. Aí o que acontece? E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, era tudo que Abraão estava precisando para ser renovado, né? Era a presença de Deus e a confirmação da promessa de Deus para a vida dele. Mas durante esse tempo que ele andou ouvindo a voz de Deus, mas não vendo a presença de Deus visível, ele não deixou de caminhar. Sabe? Vai ter momentos nas nossas vidas como crente que nós vamos andar, não vamos sentir a presença de Deus no nosso lado. Mas nem por isso nós podemos parar o projeto que Deus tem para nossas vidas. Nem por isso nós podemos parar de caminhar para o alvo. Nem por isso nós devemos parar para o projeto de Deus para nossas vidas. Não é porque eu não estou vendo a presença de Deus no momento que Deus está longe de mim. Não é porque eu estou vendo a presença de Deus no momento que Deus não tem mais um projeto para a minha vida. Não. Deus, ele está continuamente conosco. Deus não nos abandona jamais. Deus não nos deixa jamais, queridos. As pessoas é porque às vezes estão em meio em lutas, não sentem a presença de Deus. Aí pronto, não querem vir para a igreja, não querem mais orar, não querem mais ler a Bíblia. Então, essas pessoas é que estão se afastando de Deus. Essas pessoas é que estão saindo do projeto de Deus. Mas Deus continua com o mesmo pensamento, o mesmo projeto. E nós devemos, querido, ter isso em mente. Sabe? Ter isso em mente. E que foi que Abraão fez quando Deus falou com ele ali em Canaã? No versículo 6, ó. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Quando Abraão chegou em Canaã, os cananeus estavam morando lá. Era um povo que não servia a Deus, os cananeus. Aí o que foi que ele fez? Quando Deus falou com ele, no versículo nós lemos. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, ele começou a testemunhar.
ele chegou numa terra que o povo não servia a Deus, os cananeus. E ele fez um altar para dizer àquele povo: olha, eu cheguei aqui, mas eu sirvo a um Deus que é poderoso. E todas as pessoas viram aquele altar e Abraão orando e agradecendo a Deus. Ele deu um testemunho público da sua fé. E é isso que nós devemos viver, porque hoje em dia está cheio de crente 007, né? Agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, nem no trabalho, nem no ônibus, né? Abraão teve o prazer de construir um altar para que as pessoas pudessem saber que ele estava chegando naquela terra, mas ele estava sendo guiado por um Deus de poder, um Deus que havia lhe conduzido até ali, aquele momento. Então, ele teve prazer de cultuar a Deus, adorar, dar ações de graça, prestar um culto a Deus. Ele teve prazer de se ajoelhar ali e prestar um culto a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele até aquele momento. Agora vamos ver aqui alguns aspectos, queridos, do caráter desse servo Abraão para nossas vidas. Em primeiro lugar, queridos, ele era um homem muito generoso no seu coração. Sabe por quê? Você se lembra daquele sobrinho dele, Ló, que veio com ele? Quando Ló foi para as campinas perto de Sodoma, e Abraão foi para o outro lado, esse Ló, ele foi sequestrado por 5 reis das regiões. E Abraão, quando soube, reuniu também uma tropa e foi em busca de Ló, o seu sobrinho. E ali ele resgatou Ló das mãos daqueles homens, né? E quando ele resgatou Ló, ele não passou na cara de Ló tudo que Ló tinha feito com ele. Olha, eu trouxe você, depois vocês começaram a fazer confusão com a gente, e você quis ir para outro lado, e agora eu te resgatei, e agora não, agora você está me devendo essa. Não, ele era uma pessoa generosa. Ele não mostrou nenhum sinal de resquício de mágoa no coração. E ele foi e perdoou ao seu sobrinho Ló, né? O que diz lá em Lucas capítulo 6? Abra aí. Lucas capítulo 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem ou perseguem. 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam, né? É esse o ensinamento de Jesus Cristo para nossas vidas. Nós temos que ser generosos nessa parte. Nós temos que buscar a ter uma vida de orar por aquelas pessoas que nos perseguem e que levantam calúnias contra nós. Abraão também, queridos, ele foi muito fiel a Deus. Porque quando ele resgatou o seu sobrinho Ló, ele se encontrou com Melquisedeque. A Bíblia não fala muito sobre este homem, não. Mas nós sabemos que ele era um sacerdote, né? Lá em capítulo 14 você pode ler sobre isso. E quando ele se encontrou com Melquisedeque, tudo aquilo que ele tinha pego de despojo daqueles povos que ele tinha vencido ao resgatar Ló, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Ele honrou a Deus, ele foi fiel a Deus nessa parte também. Mais uma vez, Abraão mostra que ele não era um homem pegado a dinheiro, a riqueza, apesar de Deus ter lhe abençoado grandemente. Também, querido, nós podemos ver no caráter de Abraão que ele era uma pessoa submissa, porque ele foi submisso a Deus, quando Deus pediu que ele desse o seu filho Isaque, né, como um sacrifício. Ele não questionou a Deus aí. Ele já tinha amadurecido o seu caráter, né? Já tinha amadurecido o seu caráter na caminhada com Deus. E quando Deus pede o seu único filho, para que ele desse como prova do amor, ele foi, armou ali um altar e ia dar o seu filho Isaque, como prova do amor que ele tinha para Deus. E olha, queridos, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, de Harã, aliás, com 75 anos de idade.
E ele veio ter Isaac com 100 anos de idade, depois de 25 anos da promessa de Deus para a sua vida. Está com quantos anos que tu espera a promessa de Deus? Tem crente aqui que está nervoso, que já está com 3 meses que Deus prometeu e não cumpriu ainda. 3 meses. Abraão esperou 25 anos. Davi esperou 20 anos, desde o dia que ele foi ungido rei, para assumir o trono de Israel. Você está entendendo? As promessas do Senhor não é assim. Deus espera amadurecer o nosso caráter para nos dar aquilo que Ele tem prometido. Deus, Ele espera tratar as nossas vidas, e muitas vezes das provas que nós passamos, é para esse amadurecimento, para que Ele possa entregar a bênção nas nossas mãos para a pessoa certa. Porque Ele sabe que se Ele entregar aquilo que Ele tem... Deus, Ele faz assim, Ele promete e vai nos treinando. E Ele vai dando algumas luzes que Ele está conosco, e que aquela promessa não morreu. Agora nós temos que continuar firmes, queridos, crendo que Deus vai realizar aquilo que Ele tem prometido nas nossas vidas. Nós temos que continuar andando em frente, queridos. Nós temos que continuar seguindo a Jesus Cristo, sendo submissos a Deus em tudo. Sendo submissos a Deus em tudo. Você pode ler em Romanos capítulo 15, capítulo 1, versículo 5. O maior exemplo de submissão a Deus é Jesus Cristo. E nós devemos continuar crendo no nosso Deus, sabendo que Ele não vai falhar com as suas promessas. Mas nós temos que ser submissos à vontade de Deus. Vejam só, Romanos capítulo 1, versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 4 para termos uma maior compreensão. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para o quê? Versículo 5. Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, né? Então, Paulo está dizendo que nós recebemos a graça de Jesus Cristo para quê? Para andarmos em obediência à fé em Jesus Cristo. É para isso que nós fomos salvos, para sermos obedientes a Jesus Cristo. Nós podemos confirmar isso também aqui no livro de Atos, capítulo 5, um pouquinho atrás. Atos, capítulo 5. Versículo 32. Atos 5:32 diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Deus deu o Espírito Santo de Deus àqueles que lhe obedecem. E Abraão era um servo obediente. E era submisso. Por quê? Porque Deus tinha uma grande missão na vida de Abraão. Qual era a grande missão? Nós lemos lá no capítulo 12 de Gênesis, que através da vida de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Amém? Está vendo aí, Diácono Arnoldo? Esse deve ser, vou sugerir para o meu amado irmão e a irmã Vânia, que este deve ser um versículo para o culto da família, né? Serão benditas todas as famílias da terra. Através da vida de Abraão. Por quê? Porque através de Abraão veio Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Aqueles que creem, né? Tá certo? Então, meus queridos amados irmãos, Abraão se comportou nessa terra como um peregrino. Ele sabia que não tinha lugar certo. Ele sabia que o lugar que ele deveria parar era na Canaã. Nós também devemos nos comportar como peregrinos nesta terra. Sabe? Porque nós estamos aqui numa passagem. Aqui não é o nosso lugar. Nós não viemos para ficar aqui. Nós estamos somente em rumo à Canaã celestial. Eu e você.
temos esse chamado de Deus para nossas vidas. Nós estamos marchando para a Canaã Celestial. Nós somos peregrinos. Olha, peregrino, ele não para num lugar, ele não se firma naquele lugar, ele não se apega às coisas daquele lugar, porque ele sabe que daqui a um dia ele vai ter que continuar marchando. Ele sabe que ali não é o lugar dele. Ele sabe que não é o ponto final dele. E nós devemos ser peregrinos nessa terra. Devemos continuar andando em frente, marchando, sabe? Não se apegue às coisas dessa terra. Continue andando, continue marchando. Abraão, quando chegou em Canaã, queridos, havia uma grande seca. É uma das falhas do caráter deste amado servo Abraão. Havia uma grande seca. Havia muita fome na terra. E onde é que havia fartura? No Egito. E Abraão ficou tendencioso a ir para o Egito, a descer para o Egito. Nós sabemos que na Bíblia, o Egito é o símbolo do mundo, né? Canaã é o símbolo da terra que Deus tem prometido ao seu povo. E Abraão sentiu-se e foi para o Egito, em busca de dias melhores, de comida, de fartura. Sabe, quando a gente estiver numa terra seca, a gente não deve tomar esse rumo. Muitas pessoas, no meio das lutas, adversidades, vêm até a sua mente de querer ir para o Egito. Mas eu digo para meus amados irmãos, fique firme, sabe? Isso nós podemos ver também, que o servo de Deus, fiel, ele também passa por terra seca. Abraão, ele era conhecido como o amigo de Deus. Ele é conhecido como o pai da fé. Mas mesmo ele passou terra seca, quanto mais nós. Mesmo ele passou adversidades, quanto mais nós. Os servos de Deus, eles estão sujeitos a passar isso. Nós estamos numa terra, queridos, que nós ainda estamos com o nosso corpo mortal, nós ainda estamos com nossas lutas internas e externas. Mas uma coisa eu te digo, fique firme no projeto de Deus. Fique firme na promessa de Deus para a tua vida. Fique firme. Fique firme. Porque a maior coisa que nós podemos fazer, a melhor coisa que nós podemos fazer, é permanecermos firmes naquilo que Deus tem para nossas vidas. E hoje, todas as gerações, né? Todas as gerações têm lembrado de Abraão como o pai da fé. Todas as gerações têm olhado para a vida de Abraão, para o exemplo de Abraão, pelo aquilo que ele foi. E Deus foi com ele. Deus foi com ele. E foi com a sua geração. E com os filhos depois. Com Isaac, com Jacó, né? Depois virou Israel. Amém, meus queridos? Fique firme na presença de Deus. Não queira parar nas coisas do mundo. Não queira parar. Deus, ele tem uma obra linda para cada um de nós. Deus, ele tem uma obra linda para cada vida que se dispõe a ouvir a voz de Deus. Que se dispõe a andar com Deus como Abraão andou. Em todas essas coisas, Abraão foi mais do que vencedor. E vai ser assim também comigo e com você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?